que não é inscrito, inscreva-se no meu canal e, gostando, você compartilhe com seus amigos. Hoje eu vou falar sobre fluxos. No setor de alimentação, seja padaria, restaurante, confeitaria, independente do negócio, todos eles têm seus fluxos. Vou falar dos principais. Primeiro dele, fluxo de fornecedores. Eu tenho que estabelecer na minha empresa um horário em que o fornecedor vai ser bem atendido e o que principal, ele não pode simplesmente deixar a mercadoria sem haver uma conferência. E outra coisa também, ele não pode ter aquela liberdade de circular onde ele acha que deve. Muitas vezes ele vai prejudicar o funcionamento da sua empresa. E um cuidado maior é quando você tem uma localização onde não tem uma entrada de serviço. Você só tem uma entrada, a mesma entrada que os seus clientes vão utilizar. Você imagina, você está em funcionamento já, atendendo, principalmente quem começa o serviço desde a hora do almoço. E um fornecedor que não sabe ou não respeita o horário ou o fluxo, chega de repente com uma caixa de uma cebola, se é um restaurante, né? E ele vai abastecer a cozinha, se geralmente as cozinhas ficam mais na área dos fundos. Imagina esse fornecedor com uma caixa de cebola ou de tomate entrando no meio das mesas. Então, eu tenho que estabelecer os fluxos de fornecedores. Esse fluxo eu tenho que saber, eu como empresário, vou ter que definir aonde ele deve entrar e por onde ele deve sair. E se tiver aquela situação mais crítica, que só tem uma entrada, eu tenho que estabelecer horário que ele pode vir trazer a mercadoria dele. Então, o fluxo dos fornecedores é de extrema importância. Vamos agora para um outro fluxo que é também importante, que é o fluxo de funcionários. Por que ele também é importante? Porque você vai ter um controle de ponto. O funcionário tem que ter um local estabelecido aonde ele vai entrar. A primeira coisa que ele tem que fazer, até para não ficar enrolando você, ele tem que entrar. A primeira coisa que ele vai fazer é marcar o ponto dele. O mais correto é eu ter um relógio de ponto. E esse não tem como enganar, né? Quem tem relógio de ponto, a gente sabe que o funcionário, ao ser admitido na empresa, ele vai cadastrar a digital dele, para que ninguém assine por ele. É o caso que acontecia muito, né? Quando você tinha um nível de ponto. Então você não tinha um controle. Então o funcionário ele tem que saber aonde ele vai, ao chegar na sua empresa, aonde que ele vai entrar, assinar o ponto dele, qual que é o caminho para ele trocar de roupa sem ter que passar por dentro da cozinha. Tá? E, novamente, é a mesma situação. Se você só tem uma entrada de fornecedores, de clientes, ele tem que ter um horário para ele não atrapalhar o funcionamento da sua empresa. Então, dentro da empresa também, após ele chegar, quando você estabelece o fluxo dele, vai saber exatamente o que vai estar definido por você, dono da empresa, aonde ele deve entrar, bater o ponto dele, se trocar, colocar o uniforme e onde vai estar os banheiros e vestiários. Depois ele entra para a área de produção. Isso é de extrema importância, gente, porque a área de produção não é a área de circulação de pessoas sem uniforme, sem proteção para cabelo, dependendo do tipo de negócio, ele vai ter que ter uma proteção do calçado, né? Principalmente isso se vê muito em áreas de produção de criação de suíno. Hoje, você visitante ou você funcionário não pode entrar na área de criação sem, por exemplo, passar por um local, um lava-pé, né? Que vai higienizar os calçados que você está utilizando. Não é o caso de um restaurante, mas no restaurante ele tem que estar uniformizado com proteção de uma touca ou proteção dos cabelos. O fluxo de funcionário é também muito importante. Agora vamos para um outro fluxo, que é o de mercadoria. A mercadoria, né, dependendo de quem você compra, de fornecedor, de como ele é entregue na sua empresa, ele pode ser um foco de infestação de barata, de formiga. Por quê? A embalagem que o seu fornecedor vai trazer até a sua empresa, ela pode estar infestada. Você não tem esse controle. Nem às vezes o produtor tem esse controle lá no local onde ele produz. A gente vê isso muito quando a gente trabalha com fornecedores que trazem
legumes, verduras diretamente da horta, né? Então essa caixa às vezes vem suja de terra, vem suja de algum inseto. Como é que você previne isso? Estabelecendo o fluxo dessa mercadoria dentro da sua empresa. Então, o fluxo também é importante, além do controle de pragas, ela é importante para do setor financeiro. Quem que já é dono de uma empresa, não comprou a mercadoria, não teve o cuidado de controlar na entrada e após a mercadoria já ter sido entregue, tipo, por exemplo, fornecedor de bebida, ele vai constatar que aquele engradado de cerveja, algumas garrafas não vieram cheias, vieram pela metade. Também um fornecedor de frios. Vamos colocar o caso do presunto, né? Se você não recebe essa mercadoria e não controla, por exemplo, antes de entrar na cozinha, gente, isso é muito importante, antes de entrar na área de sua produção. Se você não controla na área de recepção, se realmente o que está sendo entregue é o que você comprou, você pode ter uma surpresa lá na frente, quando você acha que comprou, por exemplo, 10 quilos de presunto, e na verdade o fornecedor, isso falando de fornecedores que não são corretos, né? Você vai constatar que não foram entregues 10 quilos, foram entregues 8 ou 9. Aí você pensa, mas é só 1 quilo. Imagina isso, né? Esse mesmo fornecedor fazendo o ano inteiro a mesma coisa. Aí você pega lá e você compra 10 caixas de 10 quilos de presunto toda semana. Então vão ser o quê? 4 quilos. Multiplica 4 por 12. Então você vê que existe um prejuízo que você não percebe na hora da entrega, mas na hora de pagar e na hora da sua lucratividade você vai perceber. Então como é que eu consigo controlar isso? Estabelecendo o meu fluxo de mercadoria. Tipo, a mercadoria chegou, ela tem que ter um horário para ser entregue, principalmente como falei, no caso pior, quando você só tem uma entrada, e nossa mercadoria tem que ter um horário de entrega e um local onde o fornecedor vai chegar com a mercadoria, que a gente chama de área de recepção. É nessa área que geralmente eu tenho uma balança e uma bancada, por menor que seja, para que a mercadoria seja entregue, você pega a sua nota fiscal e compare. Eu pedi 10 quilos de presunto. Aí você confere o peso, tem realmente 10 quilos. Você anota e o fornecedor vai embora. Caso haja alguma diferença, qual que é o correto? Você recebe, anota, olha, eu recebi em vez de 10, eu recebi 8. Faz a anotação e manda para o vendedor devolver, né, lá para a empresa, onde você vai ter um retorno quando você ligar e falar, olha, aquela entrega que você me fez ontem, está faltando 2 quilos de presunto. Eu estou aguardando aqui, tá? Então, eu tenho que estabelecer esse fluxo. Quando eu estabelecer o fluxo, eu começo a ter um controle de estoque, eu vou ter um controle financeiro, tá? Porque eu realmente vou pagar pelo que eu comprei e pelo que eu recebi. Então, eu tenho que ter um horário, né? Um local. Isso é o meu fluxo de mercadoria. E a produção? Bom, a produção é quando você tem todos esses fluxos já definidos. E o que seria o fluxo de produção? Você vai estabelecer dentro do que você produz, o local de chegar essa mercadoria, depois da conferência, para onde que ele vai? Ele vai para o depósito seco, depósito de material de limpeza. Quando eu for falar de depósito, eu vou especificar bem quais são os tipos de depósitos que eu tenho que ter na empresa. Né? Me aguarde nos próximos vídeos. Após os depósitos, eu vou ter que estabelecer, e essa mercadoria saiu do depósito, para onde ela vai? Ela vai direto para a produção ou passa por um pré-preparo, onde eu vou ter um porcionamento. Depois do pré-preparo, se for o caso, ela vai para uma área de refrigeração, de congelamento, ou vai direto para a área de pré-preparação, é o que antecede ao processo de cozimento, de assar, cozer, fritar, tá? Depois eu vou ter o quê? Após isso, houve a preparação, eu vou para a área de montagem, e da área de montagem eu vou para uma área de expedição, e depois da expedição também eu vou trabalhar, né? Eu tenho que estabelecer o que acontece depois que o cliente já foi servido, como é que volta essa louça suja. Aí eu entro também, quando eu estou fazendo o meu fluxo de produção, eu vou entrar também na área de
tratamento do meu lixo. Vai ser lavado, seja as louças, sejam as panelas, e depois de lavado vai gerar o lixo. Esse lixo vai por onde? Ele pode sair direto para a rua, eu vou ter um depósito de lixo, eu vou ter um depósito refrigerado, um depósito seco para o lixo, e depois disso, qual o momento em que esse lixo é descartado da empresa? Então, isso eu estou trabalhando um fluxo também da produção. Outro fluxo que é importante definir é o fluxo do seu cliente. Você sabia que o seu cliente, desejando, ele tem o direito de visitar a sua produção? Hoje, muitos restaurantes, o que estão fazendo? Estão fazendo a parede entre a área de produção, principalmente a área de finalização, com a área do salão. Hoje é até uma questão de dar maior segurança alimentar para o seu cliente. Hoje eles estão deixando essa separação, que antigamente era tudo fechado, às vezes tinha só uma boqueta, né? Onde o produto, o prato dele saía. Hoje tem restaurantes que estão deixando totalmente envidraçado. Mas seu cliente, ele pode ter o direito, sim, de querer visitar a sua cozinha. Então, tem que estabelecer como que vai ser o fluxo desse cliente dentro da minha cozinha. Porque tudo bem, ele tem o direito de visitar, mas ele também não pode simplesmente atrapalhar a sua produção. Então, como que esse cliente vai entrar? Será que ele pode entrar com a roupa dele, ou tem que trocar de roupa, ou ele tem que colocar também uma touca de proteção? Isso tudo você estabelece quando você está definindo o fluxo e como que esse fluxo vai acontecer. Então, gente, eu dei os exemplos de fluxos que são importantes eu estabelecer na minha empresa. Se eu tiver uma empresa com esses fluxos estabelecidos, muitas vezes a sua empresa pode ser que ela não precise vender mais para ter uma maior lucratividade. Eu posso ter uma maior lucratividade quando eu tenho diversos controles. Um deles são esses fluxos. Eu vou falar de outras atividades, outros vídeos, vou falar de como é que é o funcionamento da empresa. Inclusive, vai ter um vídeo que eu vou falar exatamente isso. Como aumentar a minha lucratividade sem necessariamente aumentar as minhas vendas. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Me aguarde para um próximo vídeo.